dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Vamos para mais uma etapa do nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 2. Hoje vamos estar falando sobre a parte de integrais por substituição trigonométrica. Essa parte aqui dá medo em algumas pessoas, mas gostaria de alertá-los que é bem tranquilo, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês quais são as etapas que nós temos. São 3. Sempre eu vou utilizar integrais por substituição quando apresentar um dos 3 tipos de raízes. Se eu tiver raiz quadrada de uma constante menos 1, raiz quadrada de uma constante mais u ao quadrado, ou u ao quadrado menos a constante. Então são 3 situações diferenciadas. No primeiro caso, se você identificar que você tem uma constante primeiro subtraindo pela variável, você tem que pensar que existe um triângulo retângulo, aqui é um ângulo reto, né? Você tem um triângulo retângulo, aonde você tem aqui um ângulo θ, o cateto oposto é a nossa variável u, a hipotenusa é o nosso valor de A. E se eu conheço o cateto oposto e se eu conheço hipotenusa, eu conheço a função seno. Seno dentro do triângulo é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a nossa variável pode ser reescrita em função desse ângulo aqui, ó. Quem vai ser a nossa variável? Vai ser a constante vezes o seno do ângulo especificamente. O cateto adjacente vai ser a nossa raiz que vai aparecer lá no nosso exercício, né? E aí, automaticamente, eu sei que a derivada de seno é cosseno, então eu teria aqui u como a seno de x, e a derivada vai ser a vezes cosseno do ângulo dx ou dθ, nesse caso aqui é o ângulo θ, tá? Isso quando for uma subtração. Então, quando que eu vou aplicar isso daqui? Eu vou aplicar isso daqui quando aparecer situações como essa daqui, ó. Quanto que dá 64 menos x ao quadrado? Então, é uma constante que tem que ser escrita em forma de potência menos a variável, tá? Então, essa vai ser a situação que nós vamos aplicar no primeiro caso. No segundo caso, vai ser uma adição. Vai ser a constante ao quadrado mais a variável elevada ao quadrado. Nesse segundo caso, o cateto oposto ao nosso ângulo aqui é a variável u, e o cateto adjacente é o nosso valor da constante, o nosso valor de A. A hipotenusa vai ser a raiz que vai ser apresentada para vocês. Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então, se eu quero escrever a minha variável, eu vou escrever essa minha variável como A vezes tangente do ângulo que eu estou trabalhando. E a derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, eu teria aqui, no caso, A vezes secante ao quadrado, tá? Então, essa vai ser a segunda situação. Então, vocês vão encontrar raízes como essa daqui, ó. 64 mais x ao quadrado. Então, vai ser uma adição, né? A 64 ali vai ser o nosso valor de A elevado ao quadrado e o x ao quadrado ali seria o nosso valor de U. Então, essa é a segunda forma que vai ser apresentada para vocês. Na terceira forma, você vai ter o ângulo aqui, que é o nosso ângulo θ, a hipotenusa é a nossa variável e o cateto adjacente é o valor de a nossa constante que a gente vai estar medindo. O cateto oposto vai ser a raiz, tá bom? Nesse caso aqui, o que você vai ter vai ser secante. Por que secante? Porque se fosse cosseno, seria cateto adjacente sobre hipotenusa. Vamos escrever aqui, ó. Se fosse cosseno de θ, seria cateto adjacente, que é o A, sobre o valor da hipotenusa. Só que aí eu não consigo isolar a minha variável u. Então, o que eu faço? Eu vou lá e transformo isso pelas suas funções inversas. Quem que é a função inversa de cosseno? Função inversa de cosseno é secante, então ficaria 1 sobre secante de θ. E automaticamente aí você teria aqui A sobre U. Fazendo lá a sua transformação, eu posso escrever que U é igual a A multiplicando o valor da secante de θ. Então, o nosso valor de U é A que multiplica a secante de θ. Quem é a derivada de secante? Derivada de secante é a própria secante multiplicando pela tangente, tá? Então,
Se a gente lembrar dessas três situaçõezinhas, lembrando que agora a raiz vai ser x ao quadrado menos 64, a variável vem na frente, tá? Então, quando a variável for na frente, a gente vai utilizar secante para que consiga resolver. Então, são os três casos. O primeiro caso, onde eu tenho a constante dentro da raiz primeiro, subtraindo pela variável. O segundo caso é quando tem uma adição. Aqui a ordem não importa, porque existe a comutatividade, né? Então, tanto faz se seja u ao quadrado mais a ao quadrado, ou a ao quadrado mais u ao quadrado, isso não importa. E a terceira é quando eu tenho a nossa variável menos a constante. Então, vamos começar agora uma situação que nós conseguimos aplicar isso daqui, ó. Primeira coisa que eu preciso fazer é reescrever essa minha integral. Então, o que eu tenho aqui vai ser raiz quadrada de 25, que tem que ser escrito na forma de uma potência. Então, 25 é a mesma coisa que escrever 5 elevado ao quadrado. Isto menos o x ao quadrado dx. Olha a nossa colinha. A nossa colinha dizia que a variável vai ser sempre o valor de a vezes o seno de θ. Quem é o a? O a é o 5, porque é ele que está sendo elevado ao quadrado ali. Então, com isto, eu consigo fazer a substituição. O nosso valor de x, que é a nossa variável, é igual ao a, que vale 5, vezes o seno do ângulo, então seno de θ. Então, a derivada de x aqui vai ser dx, e a derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar 5 cosseno de θ dθ. Olha lá que legal. A partir desse momento, eu consigo fazer a substituição lá dentro da minha própria integral. Então, eu vou ter aqui integral da raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado menos o meu valor de x. Quem que é o x? 5 seno de θ, só que ele é elevado ao quadrado, ó. Então, aqui vai ser 5 seno de θ elevado ao quadrado, vezes o dx. Quem que é o dx? 5 cosseno de θ dθ. Isso, então, aqui vezes 5 cosseno de θ dθ. Olha lá que legal. Fazendo isso, você vai ter aqui a integral da raiz quadrada. Eu vou resolver novamente, né? 5 ao quadrado é igual a 25, menos 5 ao quadrado é igual a 25, vezes o seno elevado ao quadrado. Vezes o seno elevado ao quadrado, isto vezes 5 vezes o cosseno de θ dθ. Dentro da raiz aqui eu posso colocar o 25 em evidência, então você passa a ter ali a integral da raiz de 25, que está multiplicando. Se eu colocar o 25 em evidência, ou seja, se eu estiver dividindo essa expressão por 25, eu teria 25 dividido por 25 vai ficar 1, menos 25 seno ao quadrado dividido por 25 vai ficar seno ao quadrado de θ, fecha parênteses, vezes 5 cosseno de θ dθ. Olha lá que legal. Por que que é legal? Porque isso daqui é uma função fundamental. Eu sei que 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. E aí você vai ter aqui a integral da raiz de 25 vezes 1 menos seno ao quadrado, que eu vou substituir por cosseno ao quadrado de θ, vezes o 5 fora da raiz, vezes o cosseno de θ dθ. E ali você consegue extrair aqueles elementos da raiz. Dá para extrair a raiz quadrada de 25 e dá para extrair a raiz quadrada de cosseno ao quadrado. Então, você vai ter a integral, raiz quadrada de 25 é igual a 5, raiz quadrada de cosseno ao quadrado é igual a cosseno, que está multiplicando 5 vezes cosseno de θ dθ. Resumindo, o que eu tenho é 5 vezes 5, 25, da integral de cosseno vezes cosseno, que é igual a cosseno ao quadrado de θ
dθ. Olha lá. Então eu acabei de transformar uma raiz, uma integral que envolvia uma raiz, em uma integral que envolve agora uma função trigonométrica. Por isso que ela é chamada de integrais por substituições trigonométricas. E a partir desse momento aqui, você vai resolver essa integral ou utilizando uma fórmula de recorrência ou utilizando a técnica de integrais por substituição, que é exatamente isso que eu vou fazer. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar, tá? Então, o que eu tenho vai ser isto, 25 vezes a integral, cosseno ao quadrado é igual a 1 mais cosseno de 2x dividido por 2 dx. E automaticamente eu vou resolver duas integrais. A primeira é 25 da integral de 1/2, integral de 1/2 dx. E a outra vai ser 25 da integral também de 1/2 vezes o cosseno de 2x dx. E a partir desse momento, chegamos ao resultado. Então, nosso resultado vai ser 25/2, 25 sobre 2, integral de dx é x, mais 25/2, 25 sobre 2, e a integral de cosseno de 2x dx vai ser igual a seno de 2x sobre 2, mais a constante de integração. Então, só para multiplicar aqui os denominadores, eu tenho 25x sobre 2, mais 25 sobre 4, 2 vezes 2, 4, que multiplica o seno de 2x mais a constante de integração. E aqui conseguimos chegar ao valor final desta integral. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos continuar resolvendo alguns outros exemplos, tá? O próximo exemplo vai estar na parte 2 desse vídeo, onde vamos continuar tratando de integrais por substituição trigonométrica. Obrigado!